mulher de 34 anos morreu após a explosão de uma panela de pressão em um restaurante localizado em Ceilândia, lá no Distrito Federal. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a panela era de porte industrial e estourou durante o cozimento. É bronca, viu? Vamos chamar o repórter Alex Murphy, que traz as informações. Alex, bom dia. Esse tipo de acidente pode acontecer com panela de pressão comum, como aquela, inclusive, que a gente tem em casa, né? É verdade, viu, Mário? Muito bom dia para você, bom dia para Renata, bom dia a todos que estão aí acompanhando o Manhã Cidade. Pode sim, viu? Nesse caso aí de Ceilândia, né, no Distrito Federal, foi uma panela industrial, mas pode sim acontecer naquela panela de pressão, aquele utensílio que a pessoa tem aí na cozinha, em casa mesmo, né? Sobre esse assunto, a gente vai falar agora com o tenente, né, Marcondes Lopes, ele que é comandante aqui da SB, que atende justamente pedidos de emergência, né, e socorro aqui, pelo menos de 7 municípios aqui da região. Vai dar dicas importantes para a gente agora sobre os cuidados que as pessoas devem ter com relação ao manuseio, principalmente, né, da panela de pressão. Comandante, muito bom dia, seja bem-vindo à Rádio Cidade. Tivemos um fato aí, né, no último domingo, uma mulher de 34 anos morreu vítima de uma explosão de uma panela industrial lá no Distrito Federal, e aí a gente traz para a realidade daqui, né, da dona de casa, tá ali manuseando aquela panela de pressão. Quais são os cuidados que ela deve ter, ou qualquer pessoa que manuseie esse utensílio? Bom dia. Bom dia, espectadores e ouvintes da Rádio Cidade. Bem, o que temos que ter em mente, em primeiro lugar, por ser um utensílio de cozinha que acumula pressão no seu interior, ele precisa estar com a sua manutenção, né, muito bem realizada. Questão de limpeza, observar não só a válvula de alívio de pressão, como também a válvula de segurança. São duas válvulas, uma primeira, a de alívio de pressão, que é aquela mais comum, né, que a gente costuma observar, né, se começou a fazer o barulhinho ou se não começou, o que é que está acontecendo, já é um alerta, né? Mas é importante saber que a panela, ela leva um tempo para acumular a pressão no seu interior, e só a partir de então é que ela libera através da sua válvula de alívio, tá? Mas o mais importante que a gente precisa saber é que essas panelas, elas são normatizadas. Existe uma norma, né, da NBR, que é a 11.823, que regula, né, a questão da comercialização, né, a fabricação dessas panelas. Então não é qualquer panela que vai ser utilizada como panela de pressão. A panela de pressão específica, ela é normatizada. Então a primeira dica é: quem for fazer uso desse utensílio, observar no fundo da panela uma marca da NBR, né, do Inmetro, o selo do Inmetro, que vai estar gravado no corpo da panela, né, e dizendo que aquela panela, aquele tipo específico, ele foi testado e foi aprovado para uso doméstico. Perfeito, comandante. Tem também, além, né, dessa válvula aí de escapamento aí da pressão, tem também uma borracha de vedação, né? As pessoas costumam trocar frequentemente essa borracha. Ela também influencia em caso, por exemplo, de uma explosão, vamos por assim? Não. A borracha de vedação, ela é o selo que vai fazer, né, com que a panela acumule a pressão. Se essa borracha estiver danificada, a panela não vai ter a vedação necessária para acumular a pressão e vai escapar essa pressão. Então, um defeito nessa válvula, um desgaste nessa borracha, melhor dizendo, não vai acumular a pressão necessária. Então, a panela de pressão, ela, no final, ela termina sendo utilizada como uma panela comum. O que eu chamo a atenção com relação à borracha é exatamente para a válvula de segurança, que é uma borracha também. A gente vai observar em cima da tampa da panela as duas válvulas, né? A principal, que é a de alívio de pressão, e ao lado dessa principal tem uma borracha menor, que faz uma vedação de um orifício. Essa borracha é a válvula de segurança. No caso de um possível entupimento da válvula principal, essa válvula de segurança ela vai ter que romper, aliviando a pressão interna. Se essa válvula de segurança ela estiver ressecada, que é aí onde a gente chama a atenção para a manutenção da tampa da panela. Não só a limpeza da válvula principal, mas observar se a válvula de segurança está ressecada, porque se estiver, ela não vai romper, não vai aliviar a pressão e internamente a pressão vai aumentar consideravelmente até que haja a explosão.
Em caso, por exemplo, de uma explosão, né, com vítimas aí feridas, né, principalmente com queimaduras, qual o procedimento, comandante? O procedimento inicial é, como há um deslocamento, né, de massa de ar muito violenta e sempre há danos à estrutura do fogão, é muito importante observar se a tubulação não foi danificada, porque lá fora, né, o registro do botijão vai estar aberto, então consequentemente o gás ele vai estar sendo escapado para o interior da residência, ou seja, houve uma explosão da panela, houve o dano ao fogão, à estrutura do fogão e suas tubulações de gás, então vai haver esse vazamento, então é um risco a mais, né? Então é importante, primeiro passo após haver uma explosão, né, tentar manter a calma, né, passado o susto da explosão, que é um barulho muito violento. Então, fechar o registro de gás. Observar se há queimados, né, porque uma vez que a panela explode, todo o alimento, todo o material aquecido que está dentro, ele vai ser lançado em todas as direções e quem estiver mais próximo será atingido queimaduras, possivelmente queimaduras de 2º grau. Então, o mais importante a se fazer é hidratar aquela área queimada, colocar uma água corrente, temperatura ambiente, não precisa ser imediatamente uma água gelada, mas uma água em temperatura ambiente e levar essa pessoa ferida para um atendimento hospitalar mais próximo da residência. Perfeito, comandante. Muito obrigado, viu, por sua participação aqui junto com a gente. Conversamos aqui com o Tenente Marcondes Lopes, ele que também é comandante da SB aqui, que atende 7 municípios aqui da região, né? Principalmente em pedidos de emergência, socorro, né? Como é um caso, por exemplo, de uma explosão de uma panela de pressão. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Alex. Obrigada ao Tenente Marcondes também. Muito boas as orientações.